organizado a iniciativa da Associação Portuguesa de Economia e Política, no fundo uma continuação de um ciclo, um tipo de ciclo que já tinha sido iniciado há cerca de 3 anos na associação, depois sofreu um interregno e agora voltamos novamente a pegar neste ciclo, que é organizado por mim e pelo Jorge Bateira, que infelizmente ainda não está presente nesta sessão, em princípio vai se juntar a nós, tinha outro compromisso. Nós somos ambos coordenadores da secção temática Filosofia, História da Economia e Política, dentro da associação. Como eu disse, isto é uma continuação de um ciclo que já tinha sido iniciado no passado, agora com algumas diferenças. Um foco fundamental para nós neste ciclo, que agora recomeça, é um foco mais alargado num diálogo interdisciplinar. Ao invés do que acontecia no passado, na qual estas sessões focavam essencialmente em 2 economistas, a ideia agora é trazer figuras fora da economia política ou da ciência económica, mas cujo trabalho tem uma influência forte e, portanto, tem um impacto significativo naquilo que se pode dizer do ponto de vista da economia política. Portanto, configurando aqui um processo de alguma forma, aprendizagem mútua. É um pouco a ideia que eu e o Jorge Bateira tentámos imprimir a este ciclo até agora. O ciclo vai ter mais sessões que ainda vão ser anunciadas brevemente, estamos a tratar, enfim, dos pormenores, e que se vão centrar de maneira análoga ao de hoje no diálogo entre economia política e filosofia e moral, economia política e história, sociologia e psicologia. Portanto, são 5 grandes tópicos que nós queremos aqui e sempre neste molde, neste formato no qual vamos abordar 2 autores canónicos ou fundamentais dentro dessas disciplinas ou áreas. Hoje, como já deverão ter percebido, evidentemente o tema central aqui, ou o diálogo central aqui é com feminismos e não apenas um feminismo. Isto vai ser, obviamente, uma questão fundamental aqui. Eu passo já à introdução dos 2 oradores principais, que irão falar respectivamente acerca dos trabalhos de Judith Butler e de Nancy Fraser. Primeiro queria apresentar João Manuel de Oliveira, que é investigador e professor de estudos de género no ISCTE, que vai falar acerca de Judith Butler. E depois de seguida teremos uma breve apresentação da professora Fernanda Henriques, que é professora emérita de Filosofia na Universidade de Évora e coordena o Centro de Filosofia e Género, também em Évora. E a apresentação da professora Fernanda Henriques centrar-se-á no trabalho de Nancy Fraser. Após as 2 apresentações, e foi assim que concebemos para já esta primeira sessão, abriremos o debate, alargaremos o debate a todo o painel, a toda a sessão, e de maneira livre. Também podem colocar questões, caso prefiram, através do painel do chat, e eu, enfim, lerei essas questões e seguirei a ordem em que elas surgirem. Eu penso... 100%. Another 2. LAPTOP. Só uma pequena nota, não sei por acaso de ter entrado mais alguns participantes, penso que a Joana Marques já tinha referido, esta sessão está a ser gravada para depois ser colocada no site, ou penso eu, da associação, ou no canal do YouTube da Associação Portuguesa de Economia e Política, e portanto, caso não queiram aparecer, enfim, podem obviamente desligar a câmara, mas é importante fazer este aviso. Sendo assim, eu penso que posso já passar à primeira apresentação, que creio que foi adjudicado ser a Fernanda, ainda me recordo bem, sim. E então vou pedir aqui talvez à Joana Marques que possa já partilhar o fecheiro da apresentação. Obrigado. A professora Fernanda Henriques, quando quiser, pode começar. Obrigada. Eu, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui, fora da minha área, mas, de qualquer maneira, agradeço muito essa lembrança, que penso que tenha vindo do Gonçalo Marcelo, mas não sei.
E dizer antes de mais nada, explicitar antes de mais nada, que eu sou uma estudiosa da Nancy Fraser, mas não sou uma especialista da Nancy Fraser. E penso que esta demarcação é muito importante, porque uma autora que tem uma obra vastíssima como ela precisava desta aclaração. Eu cheguei à Nancy Fraser pela problemática do reconhecimento e não pela problemática feminista. Tenho algumas demarcações em relação à perspectiva dela sobre o feminismo, por exemplo. O que vou partilhar tem três aspectos. O primeiro aspecto são alguns tópicos em torno da figura do pensamento de Nancy Fraser, que eu penso que é entre nós desconhecida, se não for para algumas pessoas presentes, peço desculpa. Um segundo momento sobre a teoria da justiça a partir do tema do reconhecimento e, finalmente, duas ou três considerações sobre o texto que a Nancy Fraser publicou em 2019 com mais duas feministas e que é o Manifesto Feminista para os 99%. A Nancy Fraser é uma filósofa americana que desde 1995 é professora de Filosofia e Política na New School for Social Research, em Nova Iorque, e que tem um prestígio internacional notável. E esse reconhecimento vê-se por muitas maneiras, vê-se pelos honoris causa que já tem, vê-se pelas universidades onde tem sido professora visitante, mas vê-se sobretudo pela amplitude das traduções das suas obras, que ultrapassam largamente o espectro europeu ou mesmo americano e vão pelo Japão, pela Coreia, pela China. E nessa medida a sua vastíssima obra é de facto tem de facto essa marca muito universal, digamos assim. Podia passar, se faz favor. Eu vou-me centrar, esta apresentação é também uma cábula para mim, a minha memória já precisa disso, e eu vou-me centrar nestes três aspectos para dar um pouco, 2 ou 3 toques sobre o pensamento da Nancy Fraser. Vou-me basear numa entrevista que ela deu em 2017, deu ao Brasil, numa entrevista que é publicada em 2020, e 2017 é um ano importante, porque a Nancy Fraser fez 70 anos em 2017, e isso é um marco na carreira académica de qualquer docente, e inclusivamente foi editada uma obra em sua homenagem, como é tradicional também na academia, que se chama Feminismo, Capitalismo e Crítica. E nessa entrevista pedem para ela fazer uma autoavaliação do seu próprio desenvolvimento, e eu vou indicar 3 ou 4 coisas que dessa entrevista me impactaram. A primeira coisa é que ela própria reconhece que há uma continuidade do seu pensamento dentro da teoria crítica. A segunda é que há uma espécie de referente contextual do seu pensamento, que é a crítica ao capitalismo. E, finalmente, que há 3 dominâncias teóricas no seu trabalho. A primeira é o feminismo, a segunda é a crítica ao capitalismo e a terceira é a teoria da justiça. Nisso que eu chamei categorias epistémicas relevantes, eu gostaria de salientar 3 categorias que, a meu ver, entretecem o texto, a argumentação da Nancy Fraser, que são confronto, diálogo e negociação. De tal maneira que, do meu ponto de vista, é possível enquadrar o pensamento da Nancy Fraser naquilo que o Paul Ricoeur chamava conflito de interpretações. E isso porquê? Porque o debate se dá através de uma racionalidade finita, portanto, dentro dos quadros de uma racionalidade finita, com o suposto de que as hermenêuticas são, dentro da sua axiomática, válidas, portanto, com sentido, mas ao mesmo tempo, e por isso mesmo, são constitutivamente limitadas. Portanto, fazer um diálogo, um confronto, uma tensão
entre hermenêuticas diferentes e mesmo rivais contribui para um melhor conhecimento do que está em causa. A Nancy Fraser reconhece o papel que o diálogo tem na constituição do seu pensamento e no desenvolvimento do seu pensamento, mas não é um diálogo qualquer, é um diálogo tensional. Aliás, ela chama mesmo campo de batalha. E com 4 eixos fundamentais. Diz ela, sou quase marxista, quase frankfurtiana, feminista e democrático-socialista. E estes eixos dialogam com Habermas, com Foucault, com Rorty e com os feminismos no seu conjunto. Só que este confronto, este diálogo tensional é feito no sentido, com uma intencionalidade intrínseca, que é a negociação. Ou seja, o que ela faz é, usando as suas próprias palavras, ver uma perspectiva através da outra e vice-versa. Por isso, eu chamei a isto negociação. A Nancy Fraser sublinha muito a importância que tem o diálogo na constituição do seu pensamento, e a prova está no conjunto de obras, que são muitas, que são elas próprias constituídas por diálogo. Vou só falar da última, que é de 2018, referir, que é de 2018 e que se chama Capitalismo, uma conversação ou uma conversa dentro da teoria crítica, e que é, na verdade, uma conversa com a filósofa suíça Rael Jäger. Pode passar, se faz favor? Não, peço desculpa, não pode, lamento. Queria falar ainda do compromisso e do ativismo social da Nancy Fraser, que é, por ela, reconhecido desde a sua adolescência, em Baltimore, que se mantém ao longo de todo o tempo do seu desenvolvimento. E eu chamo a atenção para que os seus processos teóricos têm em vista essa intervenção no espaço público do debate. E saliento entre, digamos, os compromissos cívicos dela o facto de ter sido uma das principais organizadoras da Greve Internacional das Mulheres de 2017 nos Estados Unidos. Agora sim, pode passar. Entrando na questão da justiça por a porta desta relação reconhecimento e redistribuição. O livro que está aí citado é também um livro onde estão em confronto duas posições, a do Axel Honneth e a dela, e tem como título exatamente esta alternativa, reconhecimento ou redistribuição. E a sua resposta, a resposta da Nancy Fraser é reconhecimento e redistribuição. Porque o que ela vai propor é uma dimensão, uma justiça bidimensional. Do seu ponto de vista, reconhecimento ou distribuição, uma falsa antítese, porque ambas, reconhecimento e redistribuição, são cooriginárias, se se quer fazer uma análise efetiva das situações de injustiça. Diz ela, as situações de injustiça precisam de lentes bifocais para serem analisadas. E é isso que ela exatamente vai fazer. Do meu ponto de vista, para se compreender os termos em que ela entronca reconhecimento e redistribuição na constituição da sua teoria, é preciso terem atenção o próprio diagnóstico que ela faz da época em que emerge a sua teoria. Podia passar, se faz favor. Nesta obra, que é Justiça Interrompida, que é uma obra de 1997, ela caracteriza o seu tempo, com a designação de condição pós-socialista, considerando que o pós-socialismo é uma estrutura, como diz o texto, uma estrutura de sentimentos que se caracteriza por um clima cético em relação à esquerda depois da queda do muro. E identifica 3 características fundamentais. A primeira é o facto de não haver nenhuma alternativa que seja, digamos, credível em relação ao estado de coisas atuais. A segunda é a mudança
da gramática das reivindicações, em que toma corpo o reconhecimento das diferenças, eclipsando a questão das reivindicações pela igualdade. E terceira característica, e ironicamente, esta mudança de perspectiva na reivindicação dá-se exatamente com uma fase em que o liberalismo económico é ressurgente e deteriora o estado de coisas social. Esta mudança, digamos assim, esta mudança na gramática das reivindicações tem uma influência positiva, ou podem ter uma influência positiva no repensar da questão da justiça. Porque, sendo diferentes, antirracismo, minorias culturais, sexualidade, feminismos, chamam a atenção, pondo a nu, que a problemática das injustiças é uma problemática complexa, que não se deixa reduzir a uma única perspectiva de resposta. Todavia, do seu ponto de vista, o que acontece, ou tem acontecido, não é o enriquecimento sobre a noção de justiça, mas antes o que ela chama o problema da substituição, ou seja, as teorias do reconhecimento tendem a substituir as teorias reivindicando igualdade e redistribuição económica, e diz ela, vou citá-la, a viragem para o reconhecimento encaixou-se perfeitamente no neoliberalismo económico que deseja, acima de tudo, reprimir a memória do igualitarismo socialista. Nesse sentido, eu chamo a atenção para o segundo texto que eu transcrevi dessa obra, em que ela diz que, então, a teoria crítica tem o dever de, no fundo, mostrar que redistribuição e reconhecimento em si mesmos são insuficientes e que importa integrá-los numa visão mais alargada da justiça, diz ela, para conseguir construir uma outra condição pós-socialista que não deixe de fora tudo o que existia também de bom no socialismo. E é nesse sentido, pode passar o slide, se faz favor, é nesse sentido que ela toma, digamos, essa missão como missão e quer dizer que quando desenvolvi o meu debate sobre o modelo de reconhecimento e redistribuição, foi também uma intervenção política para criticar a unilateralidade da viragem multicultural nos Estados Unidos e a sua negligência quanto à economia política. Nesse sentido, diz ela, pode passar o slide, por favor, nesse sentido, uma teoria bidimensional da justiça tem que ter em conta dois conjuntos de preocupações. As preocupações antigas e tradicionais sobre as teorias da justiça distributiva, com base económica, evidentemente, e as teorias mais novas, mais modernas sobre o reconhecimento, sobretudo tendo em vista o imperialismo do estatuto, por exemplo, ou as hierarquias culturais. Portanto, pode passar. Portanto, a sua teorização sobre o que da justiça, ou seja, o que é que está em jogo, ou o que é que deve estar em jogo na justiça, vai-se fazer pela reversão do modo como as problemáticas, as filosofias do reconhecimento se tinham instalado. Todas, mas ela vai tomar como alvo o Axel Honneth, que também ele pertence à mesma escola da teoria crítica, e vai fazer vai propor uma reversão de perspectivas sobre o reconhecimento. As perspectivas do reconhecimento, nomeadamente do Honneth, assenta no modelo da identidade, apelando para as questões da autenticidade e da autorrealização, questões essas que estão ligadas a um certo ideal de vida boa, que do ponto de vista da Nancy Fraser é perfeitamente incompatível com uma sociedade pluralista, e a esta perspectiva ela vai opor o que chama o modelo estatutário, ou seja, considerando que o estatuto, isto é, a posição
relativa de cada pessoa e de cada grupo em relação ao conjunto da sociedade, é que é o importante a ter em conta através de um critério normativo, que é o critério da paridade de participação. Ela considera que foi ela que cunhou em 1990. Assim, entendida desta maneira, o reconhecimento é uma subordinação social e não uma falsa ou uma identidade mal construída. E decorre da institucionalização, eu sublinhava muito esta ideia, da institucionalização, quer pelos Estados, quer pela economia, de padrões de valoração cultural que marcam a dinâmica social, que marcam a interação social. E, portanto, combater essa, digamos, essa perspectiva de não reconhecimento, essa perspectiva de subordinação, obriga à desinstitucionalização desses padrões de valoração cultural por causa dos efeitos que têm sobre os atores sociais e que negam a algumas pessoas e a alguns grupos o estatuto de parceiros integrais na interação social. Pode passar, por favor? É esta norma de paridade de participação, paridade participativa, que vai mostrar a exigência da bidimensionalidade da justiça. Porque a justiça supõe condições objetivas, materiais, ligadas à situação económica e à redistribuição das pessoas para poderem fazer, e dos grupos, para poderem fazer ouvir as suas vozes, mas ao mesmo tempo exige condições intersubjetivas de reconhecimento simbólico e cultural de que essas vozes que estão a falar têm credibilidade e merecem ser ouvidas. Portanto, esta dimensão bidimensional vai ser posta em evidência exatamente pela ideia de paridade participativa. Pode mudar, por favor? Esta, diz ela, não para estas palavras, mas os textos permitem sintetizar estas 4 vantagens da sua teorização sobre o conhecimento em relação ao modelo da identidade. Em primeiro lugar, despsicologiza a temática e, portanto, retira o debate sobre as injustiças do quadro da vitimização. A mim isto parece-me fundamental. Não se trata de serem vítimas, trata-se de uma injustiça social, de uma subordinação social. Por outro lado, instala o debate no campo da moral e não da ética, onde o modelo da identidade o colocava, e traz o debate para a dimensão da objetividade argumentável e da universalização. Depois, a demarcação da identidade evita a essencialização e a reificação das culturas. E, finalmente, a paridade participativa valoriza a interação entre os grupos e não o separatismo. Pode passar, por favor? Em 2008, a Nancy Fraser publica esta obra que está aí à esquerda do texto, que se chama Escala de Justiça, com o subtítulo Reimaginando o Espaço Político no Mundo Globalizado. E é onde ela faz a crítica à sua própria posição de uma teoria bidimensional da justiça. E diz ela que a sua proposta mostra-se insuficiente perante a globalização. A globalização vai mostrar que o marco territorial westphaliano, onde a justiça bidimensional, para o qual a justiça bidimensional era adequada, este marco territorial deixa de ser o enquadramento, daí as escalas de justiça, deixa de ser o enquadramento legítimo de todas as injustiças e de todas as reivindicações que se hoje põem na dinâmica social. Porque há reivindicações que são locais, porque há reivindicações que são nacionais, mas há reivindicações que são transnacionais.
E, nesse sentido, ela pensa que é necessária uma terceira dimensão na justiça, ou seja, uma justiça tridimensional. E essa terceira dimensão é o político, que ela define como representação. Isto é, a falência do imaginário territorial westphaliano obriga a pensar uma justiça tridimensional. Isto é, ainda, por outras palavras, obriga a ajustar os enquadramentos das reivindicações à especificidade delas, à especificidade das reivindicações. Portanto, pode passar, por favor? Portanto, esta, digamos, a globalização vai, de alguma maneira, perturbar o pensamento da justiça e leva a pensar o alargamento do seu quê, o seu quê que vai ser alargado aos 3 R's, de redistribuição, reconhecimento e representação, mas vai obrigar a pôr mais 2 dimensões na questão. Quem é que conta para poder reivindicar redistribuição e reconhecimento, e como é que se configura os espaços ou os enquadramentos ou os ajustamentos em que essas reivindicações são feitas. A representação é um assunto de pertença social, mas nem sempre é um assunto de pertença territorial. Ou seja, de facto, esta, digamos, a globalização obrigou a pensar, a repensar a teoria da justiça, que alargou, de facto, quer o quê, quer configurando estas 2 interrogações, que são o como e quem e o como. Passava agora, penso que ainda tenho 5 minutos, eu tenho vindo a correr sobre mim própria, mas passava agora ao outro slide, por favor, e fazia 2 ou 3 considerações sobre este texto, que é um texto curto, é um manifesto, que saiu em 2019, tem 3 autoras, como aí está explícito. É um texto que é constituído por 11 teses, tem uma introduçãozita, 11 teses e um epílogo, e cada uma das teses diz respeito a uma dimensão em que o capitalismo é opressor em geral e é opressor para as mulheres em particular. O ponto de partida é que a crise que vivemos desde 2007, 2008 é uma crise da sociedade no seu conjunto, é uma crise do modo, de uma forma de viver, de uma forma de organização social, que é o capitalismo, ou que o capitalismo imprime. E tem, no meu entender, 2 mensagens fundamentais. A primeira é esta, que o feminismo hoje não tem alternativa. Ou é liberal, ou é o feminismo para os 99. E o que é o feminismo para os 99? É o feminismo anticapitalista, não separatista e antirracista. O grande alvo deste manifesto é, de facto, o feminismo liberal, e eu diria, o grande suposto é que a ligação do capitalismo ao sexismo não é acidental, mas estrutural. E é estrutural porque estabeleceu a subordinação da reprodução social em relação à produção de bens. E, portanto, ao fazer isto, secundarizou estruturalmente a posição das mulheres e oprimi-las. A outra ideia que vem explícita neste manifesto é que o feminismo da greve das mulheres antecipa a possibilidade de uma nova fase da luta de classes feminista, internacionalista, ecologista e antirracista. E a questão que se põe aqui é perguntar porque é que esta ligação à greve de 2017, à greve internacional das mulheres, e porque é que o feminismo ou os feminismos podem ser, de facto, líderes na luta e na transformação
das condições de vida atuais. Porque, exatamente, há uma diferença na concepção da greve. E essa diferença ampliou a ideia de trabalho, contrapondo-a à ideia de que trabalho é apenas trabalho assalariado, chamando a atenção para que as atividades de que o capitalismo beneficia, mas não paga, também são trabalho. E, portanto, esta primeira dimensão, o primeiro alargamento da noção de trabalho. E a segunda é que mesmo o trabalho remunerado é visto levando a exigências laborais que não se reduzem apenas aos salários ou às horas de trabalho, mas a todas as outras dimensões onde as mulheres também estão implicadas, as mulheres e outros grupos. O assédio, a agressão sexual, as barreiras para poder haver uma justiça reprodutiva. E por outro lado, e vou terminar, e por outro lado, porquê esta articulação da greve das mulheres a uma dimensão nova da luta de classes? Porque elas, agora aqui já não só a Nancy Fraser, mas elas consideram que na greve de 2017 se conseguiu superar uma oposição que é causadora da divisão das lutas, uma superação entre as políticas de identidade e as políticas de classe, pondo de manifesto a unidade que existe entre o local de trabalho e vida privada. E não sei se andei a correr atrás de mim, muito obrigada pela atenção que me dispensaram e espero ter contribuído para terem alguma. Não sei se a ligação da professora Fernanda Henriques foi abaixo, mas não sei, sim, penso que foi. Não sei se ela me está a ouvir no Além Digital, mas obrigado pela apresentação. Esperemos que ela se possa juntar a nós o mais brevemente possível. Obrigado também, Joana, por teres tomado conta dos slides. Entretanto, já vi que, como eu tinha referido no início, já se juntou a nós o Jorge Bateira, que como eu referi, que também coorganiza esta secção temática e este ciclo. Mas, sem mais demoras, eu vou já dar a palavra ao João para começar a sua apresentação sobre a Judith Butler, por favor. Ok. Espero que me estejam a ouvir bem. Muito boa noite a todas, todos e todos. Eu quero falar sobre a relação da Judith Butler com uma determinada ideia de economia política. E o nome que dei a esta pequena apresentação é Judith Butler e a economia política, precariedade, vulnerabilidade, corpos. O meu argumento central é que a teoria da performatividade que a Butler foi avançando ao longo da sua carreira, sobretudo a partir da publicação de alguns artigos no meados dos anos 80, mas sobretudo que vão encontrar forma no Problemas de Género, no Gender Trouble, é um tipo de trabalho que, infelizmente, as pessoas nunca conectaram com as questões de economia política. A partir de um determinado momento da sua carreira, é logo em 93, quando ela vai escrever o Bodies That Matter, a questão da materialidade assume uma centralidade na teoria da Butler que a maioria das pessoas normalmente não lhe atribui. E, portanto, eu queria tratar de dois textos da Butler. Não vou tratar da obra toda, acho que se trata de uma... Do meu ponto de vista, eu prefiro trabalhar com textos concretos, em vez de estar a fazer toda uma panorâmica do seu percurso. E, portanto, como não tenho as excelentes capacidades de síntese da Fernanda Henrique,
decidi-me centrar aqui em dois textos da Butler, um texto chamado Merely Cultural, que é um texto que ela vai publicar na Social Text em 1997, e que discute alguns dos aspectos dessa relação entre uma teoria crítica, para muita gente no marxismo, lida como pós-modernismo, mas que na realidade estava muito inspirada em alguns modelos ligados à New Left dos anos 60 e 70, e com isso abrir todo um espaço de discussão que a Butler vai comentar. O Merely Culture é um texto onde a Butler se propõe a pensar com o marxismo, pensar com, não necessariamente pensar apenas a partir dessa premissa, apesar desse pensamento já ter surgido nesta obra de 93, o Bodies That Matter, Corpos que Importam, e neste texto, no Merely Culture, ela vai esboçar já um espaço de análise que ela vai desenvolver muito a partir de um texto de 2004, Precarious Lives, Vidas Precárias, e que, de alguma forma, caracteriza uma viragem no trabalho da Butler para uma filosofia moral, no qual as categorias económicas vão ter muita importância. E, portanto, eu queria muito trazer este espaço de entender que espaço é que o económico pode ter numa teoria da performatividade, mas, sobretudo, na teoria da vulnerabilidade e da precarização que ela vai propor a partir de 2015, muito diretamente. Então, sem mais preâmbulos, este texto, Merely Cultural, ela vai esboçar e criar um espaço para uma reflexão que reelabora algumas categorias centrais no pensamento marxista e marxiano, sem, contudo, abdicar de entender os questionamentos culturais e sociais e como estes não são apenas e simplesmente efeitos das dimensões de produção e de reprodução. Portanto, aqui também pensando contra e com. Pensar contra e com é uma forma de pensamento muito bem caracterizada pela Gayatri Chakravorty Spivak, e que tem a ver com esta forma, e eu acho que caracteriza muito bem um método butleriano de pensar, que é levar uma ideia aos seus limites e, a partir desses limites, ponderar uma série de argumentações, sem, contudo, necessariamente se posicionar de uma forma, vou abdicar do marxismo ou vou querer usar exclusivamente o marxismo. Então, é muito este tipo de posicionamento que a Butler vai ter. Este texto, os dois textos que eu vou falar, esqueci-me de falar do segundo, é um livro publicado pela Harvard University Press em 2015 chamado Notes Towards a Performative Theory of Assemblies, que no Brasil foi traduzido por um título que é melhor até do que este, que é Corpos em Aliança. Então, começando com o Merely Culture, eu queria trazer uma ideia que a Butler fala lá, que é a redução, que ocorre num determinado momento, dentro do espaço de discussão marxista, um receio da redução do marxismo a um estudo sobre cultura. Ou seja, como se a transição ou a passagem por modelos que envolvem também as questões culturais, e que lembra, obviamente, a questão da commodification como uma questão central, a redução do marxismo a uma ideia de cultura era vista por muitas pessoas dentro do marxismo como uma coisa muito perigosa. E um outro efeito, que foi relegar os movimentos sociais emergentes, estamos a falar, este texto é escrito em 97, portanto, estamos a falar de movimentos sociais que estavam a aparecer, tratados apenas como pertencentes à esfera do cultural e não à esfera do económico, à qual só a classe poderia caber. Ao identificar estas duas objeções nos debates marxistas, a Butler vem trazer esta ideia que há aqui uma forma de quase uma certa ideia de que este meramente cultural era uma forma menor de marxismo, ou uma forma sequer onde o marxismo não estaria presente. E a partir daqui, desta posição de tratar esses movimentos como meramente culturais, passar a construí-los enquanto
políticas culturais que visam a construção de facções identitárias e particularistas. Estas preocupações trazem uma preocupação da esquerda, que é esta ideia, e que muito em voga nessa época, infelizmente ainda hoje, que a esquerda tenha abandonado um certo foco na materialidade do marxismo, um centramento na ideia de matéria. E que esse foco cultural se tenha espartilhado na esquerda em seitas identitárias, e quando olhamos para esta descrição da Butler, parece que estamos a ler aqueles comentadores de direita que hoje em dia o maior pânico moral é se as pessoas aderem a valores woke ou não. É dentro desse espectro que continuamos a falar, e que essa ideia de um espartilhamento da esquerda em seitas identitárias, infelizmente até no feminismo isto vai acontecer, quando se diz, na terceira vaga começaram a aparecer uma série de feminismos muito particularistas e que não trazem, de facto, as preocupações centrais das mulheres, whatever that means. Portanto, um receio de que se tenha perdido uma ideia de um modo de racionalidade universal e objetivo, e que esse foco cultural possa trazer um foco autocentrado e trivial na política. E eu até acrescentei, enquanto estava a ler isto, sounds familiar, porque esta discussão não desapareceu, esta discussão continua, e muitas vezes esta ideia de que determinados movimentos, como, e a Butler inclusivamente identifica-os como o movimento LGBT ou o movimento negro, são meramente culturais, e que uma forma unificada e progressiva de marxismo deve regressar a um materialismo assente numa ideia objetiva de classe, presume que a distinção entre materialidade e vida cultural é uma distinção estável. Há aqui uma centralidade da ideia de classe que presume que essa diferença estável e autoevidente entre vida e cultura vai também produzir um anacronismo teórico, que é ignorar os trabalhos tanto do Althusser como também da Spivak, do Raymond Williams e do Stuart Hall, fundadores, obviamente, dos Cultural Studies, estudos culturais. Então, de alguma forma, já neste texto de 97, a Butler está a mapear um campo discursivo que vai afetar a recepção dos trabalhos que traduzem este foco cultural, e eu aqui também iria acrescentar algum desprezo de alguma esquerda em relação aos trabalhos pós-estruturalistas, que mais não são do que pensar as relações de poder como constitutivas até da própria ideia de classe, e entender sempre este processo de fragmentação como um processo em que uma identidade exclui a outra para se fortificar, sem tomar em consideração que o problema da diferença que emerge entre uma identidade e outra, muitas vezes é a condição de possibilidade para a emergência de certos grupos. E, de uma certa forma, o seu limite constitutivo. O que conduz a que, de alguma forma, as articulações que vão ser feitas a seguir sejam tomadas em consideração já no início do processo, sem entender a própria dinâmica dos processos identitários. E, claro, a Butler não é uma identitarista, ao contrário do que possa parecer, mas, no entanto, ela afirma que tomar em consideração a identidade para determinados movimentos é absolutamente central, porque eles emergem a partir desse tipo de dinâmicas. O que não quer dizer que o que começou por ser identitário no início vai ser identitário até ao fim. Porque há aqui processos não só de relações de poder, como processos de coligações, alianças. E inclusivamente processos que vão levar a, de alguma forma, a reelaborar esse foco identitário inicial. Então, por exemplo, vou-vos dar um exemplo da universidade que eu acho que hoje em dia muita gente já pensou sobre isto, já ouviu falar sobre isto, que é, por exemplo, nós fizemos um esforço durante os anos 90, estou a falar nós global, porque aqui em Portugal a história é contada de uma forma um pouco diferente, para separar, por exemplo, os estudos étnico-raciais dos estudos da sexualidade, dos estudos de género,
mas ao mesmo tempo essa separação faz com que tenhamos dificuldade em entender as interseções entre estes campos. E, portanto, perceber, por exemplo, como é que as políticas raciais emergem dentro, por exemplo, dos estudos queer, dentro dos grupos LGBT, como é que o estudo da classe, os trabalhos sobre classe vão emergir também dentro do feminismo, não só os trabalhos, mas a própria questão de classe emerge dentro do feminismo, e como a questão da misoginia pode estar, muitas vezes, ela não ser centrada numa determinada ideia de género, mas ser dirigida a uma ideia de género intersetada com a raça ou com a questão de sexualidade. E, portanto, há aqui parece, e a ela também, uma certa nostalgia por uma certa ideia falsa, exclusionária, de uma unidade da esquerda e de uma unidade do pensamento sobre estas questões, que, por exemplo, autores como Paul Gilroy e o Stuart Hall mostraram muito bem que acaba por obliterar aspectos que são centrais. Por exemplo, pensar a raça pode ser uma modalidade através da qual a classe é vivida. Ou seja, há aqui uma dinâmica que eventualmente precisamos tomar em consideração e que hoje em dia chamaríamos interseccional. Portanto, de alguma maneira, pensar também como estas questões constituem o espaço do económico, percebendo como, por exemplo, a própria ideia de uma produção compulsória de heterossexuais e de heterossexualidade serve absolutamente o regime capitalista, é quase uma luva desenhada para aquela mão, tomando em consideração a questão da reprodução da mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar que o interdito da homossexualidade também serviu para produzir essa transformação das sociedades em fábricas de heterossexuais. Então, de alguma maneira, nada destas dimensões está fora do económico. Elas tocam o económico. Aliás, as teorias do género, desde os anos 70, que andam a trazer isto. Basta pensarmos no trabalho da Gayle Rubin e da forma como ela vai questionar os pressupostos da antropologia estruturalista do parentesco, mostrando como há, de facto, uma circulação económica e simbólica, simultaneamente económica e simbólica, destas várias relações sociais. Portanto, é impossível pensar o género sem a dimensão da economia e pensar a heterossexualidade sem essa dimensão. Eu diria também pensar a cisnormatividade sem entendermos os processos económicos que vão culminar na exclusão das pessoas trans, quer do espaço de trabalho, quer da esfera económica, quer de uma série de direitos e até quer dizer, do direito a existir, do direito à vida. Isso é um trabalho que a Butler vai fazer muito a partir dos anos 2000, mas uma das coisas que ela afirma neste texto que eu acho que é muito importante é esta ideia de que não é pelo facto destas pessoas não terem um reconhecimento cultural dos outros, é antes um modo específico de produção sexual e troca que funciona para manter esta estabilidade do género, da heterossexualidade e, sobretudo, a naturalização da família, que é, obviamente, central do ponto de vista de se pensar a economia no modelo capitalista. O próprio Marx, como ela muito bem diz, estava atento a estas distinções e que elas são o efeito e a culminação da divisão do trabalho e que, portanto, não podem ser excluídas da sua estrutura, como ele mostra, por exemplo, na ideologia alemã. Então, insistir que as formas de sexualidade não só cedem, mas transformam esta heterossexualidade compulsória enquanto forma de reprodução é também argumentar que o que qualifica uma pessoa e um sexo pode ser radicalmente alterado num argumento que não é estritamente cultural, mas também económico. E, portanto, aqui aproxima-se um pouco daquilo que a Fernanda Henrique estava a trazer, desta relação entre reconhecimento e redistribuição. O outro trabalho da Butler, Notes Toward the Performative Theory of Assembly, é um trabalho em que ela vai analisar
toda a lógica que pressupõe a constituição de uma teoria política e económica assente primeiro na questão do protesto, a questão das assembleias, muito ligada à participação dela no Occupy, por exemplo, onde também a Nancy Fraser esteve presente, e pensar como é que estes corpos chegam às ruas e exigem direitos. Uma das questões que ela vai trazer como muito importante é a ideia, primeiro, de quem é que conta como povo, como é que esse povo é demarcado, quem fica na frente, quem fica na margem. E, portanto, pensar uma forma radical de democracia que implica que esses questionamentos impactam tanto na ideia de igualdade como na abertura da ideia de povo para a sua reelaboração. E dentro disso, a lógica que a Butler vem trazer é muito uma lógica que tem a ver com uma das coisas que faz este povo ir para as ruas, reclamar os seus direitos face a um Estado neoliberal, a um modelo, a uma formação social neoliberal que é de tal forma agressiva e violenta. E aqui o texto também que a Fernanda Henriques falou, do feminismo para os 99% tem muito a ver com este, é uma ideia de precariedade partilhada, uma ideia que, no fundo, o neoliberalismo, pós era ótimo, não, o neoliberalismo traz de constituir um espaço de aclimatação à precarização, ou seja, as pessoas vivem, nós vivemos em países e em formações económicas que vão criar uma aclimatação, as pessoas vão se aclimatizando à ideia de precarização, ou seja, vão perdendo uma série de direitos, de entitlements que têm, a climatização da população à insegurança, à desesperança, ligar as pessoas a instituições de trabalho temporário, serviços sociais dizimados por uma ideia de que o Estado não deve investir neles, porque isso é um desperdício. E, para além disso, também, isto é a ideia de precarização, mas também uma ideia de precariedade, uma posição politicamente induzida de determinadas populações que estão diferencialmente expostas a serem vítimas de violência, ferimento e morte, criando um sentimento psíquico de que essa pessoa é substituível e descartável, ou seja, nada melhor para as ruínas do neoliberalismo, que é um título de um livro da Wendy Brown, que tem muito a ver também com este tipo de teorização, de como esta ideia de precarização vai se instalando e vai transformando estas populações em deixarem de se ver até como populações, passarem a ver-se como capital humano. E aí começamos com os problemas de ter um modelo de pensar a economia que não toma em consideração estas formas e um modelo para muitas instituições que é praticamente único de pensar a economia. Portanto, a Butler vem trazer muito também neste livro uma ideia de como, eventualmente, a base para pensarmos a transformação social, a base para pensarmos o protesto, a base para pensarmos as alterações políticas que este povo pode fazer, é esta condição partilhada de vulnerabilidade à precarização. Porque é uma condição que afeta estas pessoas, nós, mais uma vez, nós, totalmente. Então, de uma forma, quando estamos a pensar neste tipo de teorização, estamos a trazer uma coisa que vem dos estudos sobre a deficiência, que é a ideia de uma interdependência entre humanos e uma dependência também da infraestrutura. E aqui entram velhas e novas questões que continuam a ser muito importantes para pensarmos esta lógica. Para além disso, esta ideia de precariedade não implica separar diferentes movimentos,
pode ser um espaço de aliança entre esses movimentos e pode ser uma coligação, um esforço que é sempre provisório, nunca é definitivo, mas para lutar por determinadas questões. Então, tal e qual, como não é possível separar os géneros e as nossas sexualidades e as nossas outras pertenças, por exemplo, do ponto de vista étnico-racial, do ponto de vista da relação com o Estado, é possivelmente através destes modos de vida e de luta contra a precariedade que podemos encontrar espaços de existência, sempre nesta fronteira do reconhecível. Implica, sim, aqui, agir sem um sujeito coletivo pré-estabelecido, este nós como uma assembleia de corpos, persistindo, agindo e reivindicando uma esfera pública que abandonou esses mesmos corpos. E, portanto, a importância tanto da questão da redistribuição como da questão do reconhecimento é pré-condição para que uma vida vivível possa existir. E, portanto, de alguma forma, encontramos aqui um espaço que vai pensar este corpo como um corpo que não é independente daquilo que o suporta, daquilo que suporta a sua existência, e nos quais as suas relações com esse suporte e a sua dependência face aos outros expõem a uma determinada forma de vulnerabilidade, uma certa fragilidade do humano, que nós, por exemplo, quando vemos os bombardeamentos na faixa de Gaza, assistimos na televisão diariamente. Ou seja, é muito fácil ameaçar as formas de vida das pessoas, é muito fácil matá-las, somos muito frágeis. Para a Butler, eventualmente, é esta condição de fragilidade e de vulnerabilidade e estas condições infraestruturais que nos fazem agir a partir da ideia do precário, a partir de uma ideia de uma luta contra a precariedade. Portanto, de alguma forma, estamos aqui perante um pensamento que alia estes corpos, que visa criar e legitimar formas de luta que tentam minimizar a invivibilidade das vidas num quadro de uma precariedade que é sempre diferencialmente distribuída. E, portanto, isto quer dizer que estamos aqui perante formas de pensar, e este livro pensas bastante, de como é que os corpos se aliam e usando o corpo enquanto sujeito político. Estes corpos vão precisar de condições materiais, tecnológicas, ambientais, infraestruturais que apoiem a sua ação, porque a ação humana é sempre suportada. E essas condições são igualmente parte fundamental das ações públicas do corpo, como nos ensinaram antes as pessoas com deficiência. Então precisamos de partir desses conhecimentos espartilhados por esses movimentos sociais para conseguirmos fazer face a esta precarização, a esta forma de habituar-nos quase a este efeito de perdermos coisas, perdermos direitos, perdermos formas de vida, perdermos muita coisa. E, portanto, no fundo, e mesmo para terminar, para a Butler, o corpo é o princípio e o fim da política, que é indissociável das suas condições materiais de existência. Ele não é uma unidade, ele é definido pelas condições que tornam a ação e a vida possível. Agradeço-vos muito terem-me estado aqui a ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela tua apresentação, pela tua discussão das ideias, especialmente centradas nesses dois trabalhos. Eu penso que eu vou já abrir aqui a discussão para todos os participantes. Podem simplesmente usar a função de levantar a mão ou escrever no chat que tem uma questão. A Fernanda. É sim. É que eu devo estar a falar. Exato.
Fernanda, está em mute, tem de ativar o microfone. E agora não. Agora sim. É que eu quero só intervir, não é para iniciar o debate, é para pedir desculpa por ter desaparecido. Não sei o que é que aconteceu, mas caiu o meu iPad e depois eu liguei-me, só consegui ligar-me pelo telemóvel e por isso é que agora estava com duas entradas. Pronto, é só para ir. Neste momento, só quero intervir para isso, para pedir desculpa e para... Não sei o que é que aconteceu realmente. Sim, eu percebi que de repente tinha havido um milagre da multiplicação aqui. Havia duas Exato, Fernandas, mas não teve qualquer problema. Então, bom, eu penso que não vi ninguém a sinalizar que queria fazer uma questão, ou colocar uma questão. Nesse caso, Teresa. Teresa Joaquim, por favor. Olá, boa noite. Parabéns pela realização deste tipo de conferências e de pôr estas pessoas a falarem num outro contexto, que é aquilo que algumas pessoas que trabalham em determinada área estão habituadas a falar. Portanto, estou muito grata por isso. E à Fernanda e ao João pelo que fizeram. Eu conheço pouco da Nancy Fraser, e também não conheço tanto como isso a Judith Butler. O João, em relação, é mais fácil para mim abordar algumas das questões que o João falou. Para mim, obviamente, que o corpo só existe a partir das suas condições de existência. Portanto, os corpos são isso, não é? O que pode um corpo é a partir dessas condições de existência e não de outra maneira, não é? Uma das questões que me tem preocupado é como é que se torna alguém alguém. Alguém só é feito a partir de práticas e não de outra maneira, não é? Não existe, e é isso que cria as subjetividades e não de outra maneira. Claro que isso passa por contextos materiais, económicos, culturais e todos os outros, portanto acho que é assim a base. E há uma questão muito interessante na Butler, que é uma vida justa. E quando ela pergunta o que é uma vida vivível, como uma vida justa, ela retoma esta questão política e retoma as condições sociais e económicas para que uma vida possa ser justa. Inclusivamente, ela fala daquela ideia das pessoas que nem têm direito a ser enterradas, que morrem no Mediterrâneo sem ninguém. O que é isso? E o que me parece muito interessante, a partir nomeadamente do gosto e da adesão que ela sempre teve à ideia da Antígona, não é? A ideia que está lá e que está lá a questionar, e que está lá sempre a questionar e a deslocar-se do espaço dela. Eu não... A internet está mal. Penso que perdemos ali a ligação. É. Parece permanente, não é? Nesse caso, João, talvez queiras já pegar nesta semi-pergunta. Eu acho esta pergunta muito importante. Acho esta pergunta muito importante e também houve uma coisa que eu não disse, é que a Butler tem um livro, Antigone's Claim, que é um livro de 2001, em que ela vai precisamente focar algumas destas questões que a Teresa está a levantar e, claro, a questão da ideia da Antígona é aqui central para pensar isto, se há corpos que nem sequer merecem ser enterrados, como a história, não é, a decisão que o Creonte toma em relação a um dos irmãos da Antígona, e ela vai a proceder a esse processo, eventualmente, do ponto de vista mítico, inaugurando a desobediência em relação ao Estado. E, portanto, é muito interessante ser uma figura como a Antígona a fazer isso e da forma como o faz. E a Teresa levanta também uma questão muito importante, que é a questão do que é que pode um corpo, que é uma pergunta que a filosofia vem a colocar. A pergunta é colocada logo pelo Spinoza, e é uma pergunta que é muito mais interessante do que dizer o que é que um corpo é. O que é que o corpo pode. E o que o corpo pode tem absolutamente a ver com a sua inserção, tanto no mundo social, mas uma inserção que é marcada pelos contextos e pelas condições materiais de existência. Portanto, mais uma vez aqui há uma ideia que tem muito a ver com as ideias do Marx, não é? E, portanto,
esta questão que ela vai levantar e que eu tentei abordar, da questão desta forma desigual de distribuição da precariedade, tem muito a ver com esta questão da vida justa e da vida boa, que é absolutamente central. Fernanda? Agora, para intervir. Primeiro, agradecer também ao João a exposição. Eu conheço o João há 1000 anos e portanto, realmente gostei muito da forma como formulaste as questões. Para dizer que estou absolutamente de acordo com o que eu comecei a ouvir. Não sei se foi por aí que tu começaste, mas quando eu consegui ligar. É que realmente eu penso que a Judith Butler tem tido uma má leitura do conjunto do seu pensamento, exatamente porque está aliada a uma bandeira que ela própria questiona, quer dizer, para além de outras coisas. Aquilo que eu conheço da Judith Butler é por essa via da ligação do pensamento da Judith Butler com o que tu chamaste filosofia moral. E queria sublinhar muito a ideia de precariedade, porque nós temos na nossa vida cotidiana a tendência para pensarmos que a precariedade tem a ver com uma ausência de segurança no emprego. Também tem. Mas quando a Judith Butler fala da precariedade, fala desses corpos, e não são só os do Mediterrâneo, porque ela, quando ela escreve Vidas Precárias, é a seguir às Torres Gêmeas, não é? Guantánamo. Pois, exatamente a ideia, e os quadros de guerra, que são realmente 2 obras que eu estudei bastante da Judith Butler, exatamente por pôr na reflexão filosófica a ideia da precariedade, que já não tem nada a ver com finitude, tem a ver com uma dimensão que é realmente atravessada pelo económico e pelo político, não é? E por isso era só para sublinhar isto, porque de facto há na ideia de precariedade da Butler, há de facto uma dimensão, eu diria metafísica, à falta de melhor, que é fundamental para pensar o que é, no fundo, a condição humana, não é? O que é a condição humana. Depois também, já agora que estou na palavra, para dizer que é muito engraçado porque uma das interlocutoras da Nancy Fraser é Judith Butler. Ela tem uma obra de 1994, que é exatamente com a Sheila Ben-Ami, com a Judith Butler e depois, mais tarde, com a Drusilla Cornyn. Realmente, eu penso que não há pontos, eu não diria pontos de convergência, porque isso é um modo de pensar, não é o meu, mas elas estão a olhar reconhecem a complexidade do objeto que analisam, embora o seu ponto de partida seja, de facto, completamente diferente. E isso é porque a Judith Butler é uma filósofa mais continental do que a Nancy Fraser, que é mais americana. E, portanto, aí marca toda a diferença. Mas, de facto, por exemplo, essa ideia que tu falaste, e que a Judith Butler aflora muito, e que é essa ideia de que as pessoas podem se unir nas lutas reivindicativas. Não têm de estar de acordo com as bandeiras, mas podem, de facto, fazer uma plataforma de intervenção. E isso eu penso que é comum, quer à Nancy Fraser, quer à Judith Butler. Totalmente de acordo, Fernanda, totalmente de acordo, porque eu acho que há aqui uma questão que é um mesmo espaço, não é o mesmo espaço conceptual, mas é o mesmo olhar para objetos complexos a partir de prismas diferentes. Exatamente. E, portanto, elas vão em muitas coisas. Quando se lê o Feminismo para os 99 e se lê este livro da Butler, o Corpos em Aliança, Notas para uma política performativa das Assembleias, nós encontramos muito mais coisas em comum do que realmente diferenças. Porque houve também, há uma história da Butler que eu queria contar. Ela recebeu um prémio de não sei quantos $1000 e decidiu fundar um instituto
de teoria crítica, muito ligado ao aprofundamento das obras da Escola de Frankfurt, mas também às obras do Marx. Portanto, isto é uma coisa, é um dado curioso para quem imagina a Butler uma perigosa pós-moderna que nada tem a ver com estas questões. E, portanto, o que nós estamos também aqui a trazer, e foi muito interessante isso ter acontecido, Fernando, nem combinámos, mas há aqui um espaço de duas autoras que são de facto muito diferentes, têm tradições filosóficas diferentes, têm formas de pensar e de olhar para as questões que são distintas, mas que em muitas coisas elas conseguem convergir. Eu acho que isso é convergir do ponto de vista de terem pensamentos que não são totalmente dispares. É esta questão das coisas em comuns que podem fazer muitas vezes avançar as reivindicações políticas, e isso a mim parece muito interessante. Agora temos o Nuno Santos Carneiro. O microfone, tem de ativar o microfone. Não estou. Agora sim, Sim, agora. agora Sim. Pronto. Muito prazer e muito obrigado também à vossa intervenção. Foi muito bom ouvir os dois. Enfim, o João é sim uma pessoa de quem eu gosto imenso do ponto de vista das relações que temos construído, e a Fernanda também, pelas coisas que tenho lido, enfim. Eu estava a pensar também que quando chegou este link para esta oportunidade de vos ouvir, dei por mim a pensar, que bom poder, enfim, ter esta interlocução e encontrarmos esta dimensão de discussão. Uma das coisas que para mim é muito permanente nos contributos da Fraser, enfim, a Fraser eu abandonei um bocadinho, ou melhor, não estive tão atento, trabalhei bastante no doutoramento, depois entretanto fui-me encaminhando mais para as questões da Butler. Agora, é um bocadinho também aquilo que vocês falaram, eu acho que é todo este esvaziamento, de alguma maneira, não é? Este apagamento quer dos corpos e do pó do corpo, é o que eu acho que é também um contributo muito grande, se a gente tivesse aqui um eixo, claro que estes eixos estão ligados de pensamento, e vocês foram naturalmente muito claros nessa ligação. É aquilo que me preocupa muito. Eu acho que há aquele capítulo muito, muito interessante no Frames of War, que coloca esta questão do non-thinking in the name of the normative, não é? Como esta normatividade também nos leva a um esvaziamento do pensamento. E a Butler é, para mim, sempre, e a Fraser também, mas particularmente a Butler, ela é sempre uma lufada, digamos assim, de possibilidade de pensamento. Agora, o que eu gostava um bocadinho só se calhar, da Fernanda ou do João, ou de quem quisesse, era o quanto nós também estamos a assistir, não é? A este esvaziamento, ou aquilo que pode pouco, às vezes, não é? O pensamento que se quer académico, e como é difícil também esta incursão destes contributos epistémicos para aquilo que fazemos, não é? Depois também há uma rejeição muito grande, ou há uma tentativa de erosão, não é? destas teóricas relativamente àquilo que nós podemos pensar. E isso é uma coisa que me preocupa muito, quer dizer, é uma coisa que me deixa aqui, quer dizer, o que é que pode um corpo, mas também o que é que pode uma academia, não é? E parece que às vezes pode pouco, ou que ela se torna ambivalente quase, em acolher aquilo que é quase não acolhível no seu seio. Mas é um bocadinho isso, quer dizer, eu acho que há depois toda uma vertente, não é? Ou um eixo de epistemologia, que foi isto que a Fernanda e o João trouxeram, mas com o qual nós embatemos muito forte, nomeadamente pelas políticas neoliberais, que também se estendem, obviamente, à publicação, à constituição institucional do pensamento, e, portanto, era um bocadinho a vossa perspectiva sobre. Eu não vou desistir e não vou deixar de tentar, obviamente, ter interlocuções com as pessoas com quem trabalho, e com a Butler e com a Fraser e com os outros autores, mas de facto é difícil, não é? E, portanto, muito obrigado por ocuparem um bocadinho e por nos porem fora do normativo e, portanto, nos ajudarem a pensar, porque é isso que eu acho que é também muito o contributo destas autoras, não é? É nós podermos pensar
contra o normativo, não é? E não apagarmos o pensamento normativo, que eu acho que é das ameaças profundas que também temos quando se espera que nestes espaços haja, enfim, deveria haver o privilégio do pensamento e não há, e nós sabemos que não há. Não é? E como é difícil a internalização de um pensamento crítico, quer de um pensamento crítico da crítica ao pensamento, quer de um pensamento crítico inspirado por autoras como estas. Mas pronto, olha, era um bocadinho a minha partilha das lutas, quer com a Fernanda, quer com o João, e eventualmente com outra pessoa que esteja presente. Mas muito obrigado, foi maravilhoso ouvir-vos, honestamente. Começo Não eu. sei. Sim. Obrigada pela sua intervenção. De nada. É engraçado, no entanto, que tenha colocado a questão da normatividade, porque é muito engraçado que quer para a Butler, quer para a Nancy Fraser, a norma é uma questão absolutamente central. Mas isto é só uma norma. Eu tinha posto 2 slides com o primeiro. Tinha informação, já não pude falar, porque já tinha acabado. O primeiro tinha a informação dos textos que eu manuseei para esta comunicação, e o segundo era só uma curiosidade. Eu fiz uma busca absolutamente leve pela internet e encontrei só aqueles textos em português, por acaso um é do Gonçalo Marcelo e é em inglês, mas escritos a partir de Portugal, sobre a Nancy Fraser. E isso por isso é que eu comecei por dar 3 ou 4 informações sobre a Nancy Fraser. Porque, ao contrário da Butler, que sempre se vai falando, a Nancy Fraser é absolutamente ignorada na nossa academia. Mas é ignorada na nossa academia. E é muito engraçado que também uma busca do mesmo tipo vê a quantidade para já de traduções no Brasil, quer da Butler, quer da Fraser. Claro. Mas também os trabalhos, as teses, os artigos de revista que estão publicados no Brasil sobre a Nancy Fraser, ou aqui ao lado da Espanha. Agora, a nossa economia ignora completamente quer a filosofia política, quer que falam com certeza do Habermas. Eu estou a ver na universidade o Habermas ser altamente estudado. Que a Nancy Fraser faça parte da bibliografia, tenho dúvidas. E eu penso que também aqui, por uma razão que é a mesma, que é a razão que é a questão dos paradigmas. E a ideia de que há uma objetividade neutral. E, portanto, qualquer delas tem 2 papéis, não é? O primeiro é são feministas e anticapitalistas. Claro. Portanto, tudo o que elas escrevem e publicam é visto como não sendo objetivo. E, portanto, não entra na nossa academia. Realmente, eu acho isso... também por ser a mulher, eu também acho. Não é? Porque a minha experiência, uma outra filósofa que eu tenho dedicado há algum tempo da minha vida é a Marta Nussbaum. Não tem nada a ver porque não é uma perigosa anticapitalista. É liberal, calmamente liberal. Mas não entra. Mas também não entra na nossa academia. Ao contrário da Espanha, que inclusivamente lhe deu, em 2012, o prémio mais importante que os espanhóis conferem aos teóricos. Portanto, há eu não sei como chamar, mas há um fechamento na nossa academia, há um fechamento na nossa academia. Na filosofia, sobretudo, eu não sei como é que é na economia, vocês dirão, mas na filosofia há um fechamento absoluto a um certo tipo de texto e a um certo tipo de pensador. Obrigado, Fernando. Não tenho mais nada para dizer. Eu sobre isto não agradeço muito os teus comentários e estava aqui a pensar um pouco na mesma linha da Fernanda. Primeiro essa questão, eu dei aulas 4 anos no Brasil, tenho aqui estou muito contente de ter aqui 2 pessoas que eu fui co-orientador de doutoramento, o que é um privilégio tê-los aqui, e a Jenny e o Fabrício, e exatamente, por exemplo, o Fabrício trabalhou bastante sobre a obra da Butler e a Jenny igualmente.
há uma questão diametralmente diferente entre a universidade no Brasil, mas talvez na América Latina e a comparação com a Europa e sobretudo aqui com Portugal, que é uma omnipresença de um conjunto de ideias muito ligadas assim, a uma coisa um pouco... Eu não sei muito bem, eu já escrevi vários textos sobre isso e em cada um aquilo faz-me lembrar coisas piores e, portanto, não quero adjetivar muito, mas de alguma forma uma obsessão com uma certa ideia de rigor, com uma certa ideia de neutralidade, que eu acho que é uma coisa muito perigosa nas ciências sociais, pelo menos, e com uma certa ideia de também, e concordo totalmente com a Fernanda, o facto de serem autoras lidas como mulheres, portanto, a priori já são desqualificadas. No caso da Butler, adicionando ainda a questão de ser vista como pós-moderna. Em Portugal, infelizmente, qualquer alusão a isto é como se a pessoa perdesse as suas credenciais académicas e passasse a ser uma pessoa que tem opiniões totalmente espatafúrdias. Essa ideia torna muito difícil, obviamente, a recepção destas autoras. No caso da Nancy Fraser, vista como uma perigosa marxista, portanto, pior ainda, porque as pessoas nem leram a obra e já estão a classificar desse ponto de vista assim. Portanto, nós temos um déficit muito grande do ponto de vista de debate público sobre estas questões e temos uma academia que ainda coloca imensas dificuldades e ainda reserva para quem trabalha sobre estas autoras e com estas autoras um julgamento que é totalmente, do ponto de vista deles, é inaceitável trabalhar em certas temáticas e é inaceitável trabalhar a partir de determinadas premissas, nomeadamente esta premissa que eventualmente aquele conhecimento que produzimos tem alguma função de transformação social. Uhum. E, portanto, a priori, desconsiderando isto, este tipo de autores já nem fazem sentido. Portanto, estamos perante uma academia que é muito resistente à entrada disto e uma ideia de universidade que ainda fica muito presa a um certo jargão positivista, fora do tempo, fora da época, mas que, no entanto, as pessoas continuam muito agarradas e vêm fazer doutoramentos com a gente e dizem assim, mas se calhar essa altura é um bocadinho melhor não. E, portanto, temos aí também a mostra de como, por exemplo, alguns departamentos, eu aqui falo da minha área, a psicologia nisso é terrível, devo dizer, em que imediatamente isto é visto como uma coisa que está fora do conhecimento das ciências psicológicas, portanto já não interessa para nada e as pessoas que se dedicam a isto estão a perder tempo, basicamente. Sem tomar em consideração o impacto que este tipo de teorização teria até na reformulação de algumas coisas centrais nas disciplinas, nomeadamente, por exemplo, uma ideia de subjetividade ou de subjetivação, não é? Portanto, partilho contigo esse desconforto também em relação à Universidade Portuguesa, mas estamos na luta para que melhore. Claro que sim. Muito obrigado. Eu queria aqui, eu já não vejo neste momento ninguém na lista, então eu vou aproveitar para, e seguindo o que estava a ser discutido, para fazer um pequeno comentário acerca dessa questão da academia e depois queria colocar uma pergunta, mais trazendo novamente aqui a discussão para a questão da economia, a questão da economia política, um pouco uma perspectiva de aprendizagem convosco, mas tendo em conta que eu tenho alguma familiaridade também com estas autoras, uma questão que eu acho que se aplica aos dois. Mas primeiro, eu devo dizer que, na verdade, não tenho uma visão tão, talvez, drástica ou negativa acerca do estado das coisas na academia, no que toca a estas autoras e também a estes discursos. Bom, nem que seja porque a iniciativa de hoje já é uma tentativa de, no fundo, materializar essa presença discursiva, mas também porque, de facto, eu acho que depende muito dos departamentos, das disciplinas e das áreas, não é? É muito interessante porque, e também, apesar de tudo, eu tenho sempre a sensação que há certos discursos, certas autoras ou autores que, apesar de tudo, não sendo muito discutidos na esfera pública de discussão, na academia encontram, apesar de tudo, os seus nichos, e isto não me parece que seja pior hoje do que era há 30 ou 40 anos na academia portuguesa. Portanto,
eu tendo a ser um bocadinho otimista, apesar de tudo, na evolução de alguns discursos, mas lá está, isto depende muito dos departamentos e das áreas em que estamos a falar. Aliás, basta ler um pouco a imprensa e por vezes vemos colunistas que dizem que quer dizer, todos os departamentos de ciências sociais em Portugal estão tomados de assaltos pós-modernistas. Obviamente não é verdade, mas de qualquer forma isso também já pode indicar que de facto existem pessoas académicas nessas áreas que fazem trabalhos sobre autores como, por exemplo, a Judith Butler. Mas isto sou eu que sou um otimista um bocado incorrigível. Agora, eu queria colocar uma questão que no fundo se aplica, ou melhor, tem origem, na verdade, num livro da Nancy Fraser, no seu debate com o Axel Honneth. Aliás, foi através do Axel Honneth que eu cheguei à Nancy Fraser, há uns anos atrás. Mas há uma questão que me preocupa especialmente também no meu lado de economista político e que também eu acho que tem um impacto importante naquilo que nós podemos retirar no corolário para a economia política quando adotamos uma visão assim mais próxima da Butler. Nesse livro, portanto, no Distribuição versus Reconhecimento, ou Reconhecimento versus Distribuição, nunca sei exatamente a ordem das palavras no livro, uma das críticas que o Honneth faz à posição da Nancy Fraser, ou a posições não necessariamente da Nancy Fraser, ou, por exemplo, a posições que colocam muito o foco numa defesa do direito de certas identidades específicas a se elevarem vis-à-vis as outras e, portanto, merecerem um reconhecimento de igualdade ou até se poderem exprimir, digamos, em toda a sua plenitude, um pouco independentemente da aceitação, reconhecimento das outras, é que, certo, para o Honneth, especialmente, falta, no fundo, para nós um método mais claro que permita adjudicar as diferentes pretensões das identidades, diferentes grupos, tendo em conta que nós estamos todos mais ou menos presos numa socialização baralhada e conjunta, não é? Obviamente, do ponto de vista da economia política, muitas das pretensões destes grupos não são imediatamente ou não são perfeitamente compatíveis. Se, por exemplo, um grupo, por certas características próprias internas, decidir que quer trabalhar menos horas e, portanto, contribuir menos horas para o esforço, digamos, cooperativo, vamos aceitar que fosse, da economia, outros grupos poderiam dizer não, apesar desse ser uma marca identitária vossa, por exemplo, de alguns, talvez, vamos falar agora, que fala-se agora bastante de Israel nestes dias, mas alguns judeus ultra-ortodoxos que, no fundo, essencialmente não querem trabalhar. Ou não querem fazer certos contributos dentro de Israel para certas atividades, que apesar de tudo têm uma base económica. Se esse grupo pudesse simplesmente afirmar-se enquanto identidade, só por si, então os outros grupos protestariam imediatamente porque estamos juntos neste barco conjunto que é a da economia. Portanto, uma questão que eu teria que colocar ambos é como é que, do ponto de vista da Nancy Fraser e do ponto de vista de uma Judith Butler, podemos adjudicar de uma maneira mais vasta e sistémica e não apenas focalizada num grupo, as diferentes reivindicações do grupo. E como é que nós podemos saber que uma merece mais atenção que a outra, para além, por exemplo, da manifestação de uma injúria, ou de um ressentimento, ou de uma humilhação, que é, obviamente, uma categoria central para teorias de reconhecimento. Eu tenho, enfim, mais questões, mas gostaria que talvez elaborassem isto de um ponto de vista talvez mais sistémico, se possível. E só para complementar aqui a minha pergunta, eu tenho sempre a impressão que, apesar de tudo, uma diferença entre Nancy Fraser e Judith Butler é que na Nancy Fraser há uma preocupação forte, até explícita, para tematizar estas questões de um ponto de vista justamente sistémico, para dizer como é que nós podemos construir uma sociedade que é constitui um agregado bastante vasto de direitos e deveres e interações. Como é que nós podemos pensar isto como um todo? Enquanto no caso de Judith Butler, eu, pelo menos enquanto leitor das obras que eu conheço, não encontro este tipo de reflexão tão claro, de um ponto de vista mais sistémico, claro, radica numa economia política. E era isto que eu queria perguntar a ambos. Bom, eu posso tentar responder. Fico contente que traga esse olhar mais otimista, dizer que na academia se lê a Nancy Fraser e a Judith Butler. Eu chamo só a atenção que na minha pesquisa só encontrei uma tese de mestrado sobre a Nancy Fraser, por acaso, na Universidade do Porto,
e por acaso orientada pela minha colega, que agora, como esta coisa da idade é horrível, e ela ia ficar zangada comigo se eu me esquecer do nome dela. Mas, entretanto, lembro a ninguém. Eu expliquei que não era especialista da Nancy Fraser, era só estudiosa. E expliquei isto exatamente porque penso que uma obra como a dela, que, no fundo, tem a preocupação de dialogar também com as ciências empíricas, não é? E vastíssima como é, eu não só não o conheço na totalidade, como algumas partes não compreendo mesmo. Ou seja, os elementos, os conceitos que aparecem dificultam-me a compreensão absoluta do que está em jogo. E quando eu digo a compreensão absoluta do que está em jogo, quer dizer como é que eu aplico aquilo, para usar a forma pedagógica normal, como é que eu aplico aquilo a novas situações. E pronto, quais são os exemplos que eu vou encontrar. Estou absolutamente de acordo consigo que, pelo menos pelo que eu conheço de uma e de outra, há uma preocupação. Eu vou dizer uma coisa horrível, mas é uma preocupação mais imediata na obra da Nancy Fraser de intervenção do que da Judith Butler. A Judith Butler faz o recuo crítico e filosófico da Judith Butler é de um nível tal e de uma complexidade tal que realmente está sempre um bocadinho distante da intervenção mais direta, penso eu. Por outro lado, eu também penso, porque eu conheço da Judith Butler, que hoje as obras que ela produz, sobretudo eu acho que as obras que ela produz depois das Torres Gêmeas, são efetivamente mais, entre aspas, imediatistas do que as anteriores. Pronto. Agora, respondendo à sua pergunta, como eu vou ser capaz de responder, é assim. Eu penso que a Nancy Fraser tem uma resposta. É a questão da paridade participativa. Porque não é por acaso que, e eu sublinhei um bocadinho isto, embora tivesse passado a correr, é que para ela a paridade participativa é mesmo o critério normativo da análise das questões. E por isso ela chama reivindicações razoavelmente legítimas. Isso, ou seja, quais são estas reivindicações? São aquelas que, no conjunto, não produzem distorções no estado de coisas social. Agora, realmente, nesta mostragem que ela faz dessas situações, eu devo dizer que perco o pé. Perco o pé porque, por exemplo, eu lembro-me que o exemplo que ela dá é de uma situação, de uma reivindicação sindical que estava a acontecer nos Estados Unidos e em que eu me perco completamente. Agora, a minha capacidade de abstração permite-me extrair a regra, e a regra é esta. A paridade participativa é o critério. Aquela reivindicação produz, aumenta, equilibra a paridade participativa numa determinada região em que está feita a reivindicação ou não. E se não, ela não é legítima. E por isso é que ela põe, e isso aparece, basta olhar para os textos para ver que ela aparece a ideia de, eu não tenho a certeza se a palavra é razoavelmente legítima, mas se não é razoavelmente, é uma palavra equivalente a esta. Posso procurar ali nos papéis. Mas é esta ideia de que, de facto, não é reivindicar tudo, nem as diferenças, nem as identidades, nem o que seja. É uma reivindicação que, de facto, eu diria, melhore ou equilibre a paridade participativa desses membros que reivindicam, sem destruir os outros que não reivindicaram. Não sei se fui clara, mas espero ter conseguido ou não. Não? Sim, sim, para mim, sim. Quer dizer,
Poderia depois ter Sim, acrescentar mas algo a isso. Acho que podemos ir um pouco mais além, mas se calhar, João, se calhar tinhas algo a Ok. dizer. Eu concordo com a Fernanda em relação à questão. Há uma mudança na obra da Butler, mas eu situá-la aí um pouco mais atrás, a partir de um livro chamado Excitable Speech, que é sobre a questão do discurso de ódio, e que é logo de 97, em que ela vai implicar-se, por exemplo, nas políticas de proibição da pornografia, nas políticas de controle do discurso de ódio do ponto de vista público. A Butler tem uma intervenção, normalmente, que ou responde a questões particulares, mas é sempre um particular em que ela está a pensar quase todo o mundo ao mesmo tempo. Então, ela para pensar, por exemplo, estava-me a lembrar do Quadros de Guerra, que é um livro que eu acho absolutamente essencial para entender o contemporâneo. exatamente. O Quadros de Guerra, por exemplo, tem parte de uma teorização sobre a fotografia de guerra para falar de um enquadramento tanto mediático como do ponto de vista até perceptivo que as pessoas vão criar a partir de determinadas distribuições de poder, a partir das relações de poder, para a forma como determinadas coisas ficam fora da fotografia, outras ficam dentro, e o que conta, a partir daí ela vai analisar o que é visível e o que é que não é desse quadro. Só que, por exemplo, ela parte dessa teorização para rapidamente chegar, por exemplo, à questão da acusação do antissemitismo em reivindicações antisionistas. Então, ela tem esta estratégia de, por vezes, partir de uma questão que aparentemente é muito imediata, mas para partir para outras discussões. Ela tem este tipo de leitura. No entanto, eu acho que, por exemplo, este livro que eu trouxe aqui, que é um livro de 2015, é um texto em que ela, por exemplo, é quase não só o aprofundamento filosófico da questão do que é que constitui uma Assembleia, mas quase o que é que podemos fazer com isso do ponto de vista político. Ou seja, ela tanto parte para uma leitura mais abrangente, mais sistémica, como para uma leitura absolutamente localizada. Porque, aliás, quem a conheça e tenha assistido a conferências dela vê isso até na forma como ela apresenta as coisas. Ou seja, ela não é uma filósofa fora do mundo de todo. É uma filósofa no mundo, pensando esse mundo a partir tanto do que lhe é próximo, do que lhe é local, até às coisas mais globais. E isso é uma característica que eu também queria deixar isso bem explícito. Isso é uma característica da maioria das obras das autoras feministas. Elas não desaparecem em relação ao mundo. Elas estão a pensar questões prementes do mundo e, com isso, elas vão trazendo sempre uma série de reflexões e de formas de pensar o político que extravasam muitas vezes o ponto de origem para poder pensar as coisas mais gerais. E, portanto, há aqui também, eu acho que isso também tem a ver com a própria forma, com o próprio pensamento feminista. Ele não se interessa exclusivamente pelo local, interessa-se também, mas interessa-se pela relação. E isso nós encontramos em muitas autoras feministas. Portanto, há aqui essa questão, que é uma questão muito, a meu ver, muito importante. Por outro lado, por exemplo, eu acho que no pensamento da Butler o económico está sempre presente, até na ideia da performatividade de género. Porque a ideia da performatividade de género e a forma como ela vai discutir, quem leu o Gender Trouble com atenção, é um texto em que ela não vem dizer está aqui uma coisa totalmente nova que nunca ninguém disse. Ela vai situar esse texto imediatamente em relação à Simone de Beauvoir, à Monique Wittig e ao Michel Foucault e à Lucia Irigaray. Então, quer dizer, ela está a trazer também aquela coisa que é muito interessante no pensamento feminista, que é este legado do que está para trás e que continua. Então, as pessoas pensarem a Butler como um corte epistemológico radical com o que existe para trás é
ignorarem este trabalho que ela vai fazendo de recepção e reelaboração. E eu acho que essa forma de pensar e de escrever encontra-se noutras obras também. Estava a pensar, há uma obra que ela faz sobre, chama, em português é Narrar-se a Si Mesmo. Sim, É fabulosa, é um texto interessantíssimo. dar conta de si mesmo, não é? Dar conta de si mesmo, que é um texto que, por exemplo, ela vai a uma ideia do Levinas, trazer o Levinas como uma forma de pensarmos uma questão que ela depois vai usar mais tarde, que é a questão de uma coabitação radical com o outro, que é absolutamente importante para pensarmos, por exemplo, a questão dos conflitos. Ela é muito marcada pelas questões dos conflitos, como a Fernanda estava a dizer. Mas assim, da Frasier, eu não me atrevo a dizer muita coisa porque eu conheço pouco da Frasier do ponto de vista da importância do pensamento filosófico dela e do pensamento. Conheço mais a Frasier política, que ela faz parte, ela tem também muita coisa, por exemplo, esse último texto do feminismo dos 99 é um texto, é um manifesto político que é importantíssimo e que, mas com essa precisão com que a Fernanda conhece, não. Bom, eu vou acrescentar aqui algo já agora, aproveito. Aqui no seguimento do que o João estava a acabar agora mesmo de dizer e que entroncava no que a Fernanda disse em resposta ao que eu tinha também dito previamente, que esta ideia de Nancy Fraser, esta ideia de paridade participativa é muito interessante e eu tendo a achar, de algum modo, que é uma ideia que, de certa maneira, mina um pouco uma posição, talvez que a própria Nancy Fraser queria manter, de que ela é anticapitalista. Eu penso que a ligação que podemos fazer é esta. A própria Nancy Fraser, nesse livro, quando procura sustentar da maneira mais, digamos, mais autónoma possível a justificação da paridade participativa, não consegue escapar uma espécie de defesa de uma espécie de liberalismo político. Claro. Ela diz, isto é o que o Habermas defende. Ela quase que se afirma ali, naquelas passagens, diretamente como eu estou aqui a seguir uma ideia habermasiana de comunicação e de paridade participativa, que depois, no Habermas, encontra a expressão, encontra uma fundamentação numa certa diagnóstico que ele faz, que são as premissas da linguagem e da comunicação. É curioso também, porque agora isto depois leva-nos também nos permite, às vezes, talvez colocar um pouco em causa certas classificações. Eu sei que a Fernanda usou isso antes e faz algum sentido, mas como de que ela não é tão continental como a Judith Butler, mas talvez também porque estava num debate com o Axel Honneth, acaba por falar do Kant, do Habermas, e parece querer sustentar muito o que diz de um ponto de vista puramente de filosofia continental, neste caso alemã. Mas parece-me interessante porque, do ponto de vista da economia política, e eu acho que do ponto de vista de, principalmente, pessoas interessadas na construção de uma economia que, pois, obviamente, sim, que está informada de ideologias político-económicas, no caso da Nancy Fraser, eu acho que às vezes, mais do que uma espécie de anticapitalismo, vemos uma espécie de proposta socialista que é uma continuação de alguns aspectos que as democracias liberais com Estados-providência, apesar de tudo, já cumpriram. Certa ideia de igualdade na esfera pública e equidade, que no fundo faz com que depois a Nancy Fraser, até eu acho que bem, consiga fazer propostas práticas, correções às sociedades demoliberais, como algumas pessoas dizem, que no fundo são uma espécie de passinhos de bebê para chegar a uma social-democracia mais musculada e, quem sabe, uma espécie de socialismo. Ver nisto, isto é a minha interpretação, às vezes, Nancy Fraser, uma posição anticapitalista, eu às vezes tendo a achar que é mais uma posição que ela quer ter como ativista do que algo que esteja bem fundamentado na sua própria filosofia. Eu acho que com Nancy Fraser, às vezes, encontramos, em vez de uma... o Axel Honneth, eu acho que formulou isto há uns tempos de uma maneira muito simples aqui numa conferência em Berlim. Ele disse, eu às vezes não sei onde é que começa onde é que acaba o liberalismo e começa o socialismo. Eu não sei bem onde é que
começa um e há uma transição para o outro, do ponto de vista formal e substantivo. Porque, obviamente, as sociedades liberais se assentam numa certa ideia de igualdade perante a lei e igualdade cidadã, já pressupõe, isto é o trabalho de sociólogos como o T.H. Marshall, por exemplo, já pressupõe que certas realidades económicas são supridas, portanto, certas necessidades económicas são supridas, sem as quais a própria cidadania não podia acontecer numa sociedade liberal. E eu acho que isto é muito interessante. Já no caso da Judith Butler, mas aqui eu já estou muito mais fora do meu pé, tenho a impressão que as propostas, a visão filosófica que ela tem é muito mais fácil de converter em propostas de correção ou de sublevação, mas que são orientadas para questões que têm uma natureza sistémica, como o João estava a dizer, mas que também têm digamos, uma manifestação muito local. As questões podem ser locais e profundamente sistémicas, nem que seja porque são abstratas os problemas, não é? No entanto, não são generalizáveis para uma economia política. Esta é uma coisa que me dilacera muitas vezes quando eu leio autoras como a Judith Butler, porque eu concordo com muitas das posições, mas depois tenho uma tendência, talvez por ter estudado economia, para querer sempre generalizar isto na economia funcional para todos e todas e todos. E isto é uma questão muito complicada para mim de discutir até. Só fazer uma correção ao que pareceu que eu disse. Eu penso que quando eu disse que a Judith Butler era mais continental e a Nancy Fraser era mais americana, e portanto tem uma formação de filosofia analítica dominantemente, estava a falar exatamente na formação. Ora bem, quem é que a Nancy Fraser estudou? O Hegel, não é? Portanto, ou seja, ela formou-se em diálogo com o Hegel, que é uma coisa diferente de se ter formado em diálogo com o Horthy. Não tem nada a ver. É toda outra mundividência. Agora, é muito engraçado que na página dela, a Nancy Fraser considera que uma das suas áreas de competência é o pensamento continental, contemporâneo continental. Ela considera isso como uma das áreas em que pode, reconhece capacidade. O que eu penso também, e agora, como eu disse, eu quando ela dialoga muito com as dimensões económicas, eu perco o pé, não é? Mas eu penso, eu tenho tendência a tomar muito a sério o que dizem as pessoas quando escrevem as coisas, os pensadores e as pensadoras. E esta ideia, por exemplo, de que ela aponta como na tal condição pós-socialista, a ideia de que não há uma alternativa credível, não há uma alternativa, sublime, credível ao estado de coisas, no fundo, funciona um bocadinho ao contrário nas suas propostas, porque o que ela quer realmente encontrar é uma alternativa credível, não é? Ou seja, eu penso que, aliás, a ideia de como ela define a teoria crítica como, vou só buscar porque realmente acho interessante, projetar utopias e alternativas emancipatórias à realidade, tem muito a ver com o modo como o seu próprio pensamento funciona. Ou seja, de facto, ao passar, por exemplo, daquilo que ela define como a teoria bidimensional da justiça para a teoria tridimensional da justiça, é querer encontrar uma resposta global para o problema. Ou seja, é nunca... no fundo, as respostas são parciais, mas elas tendem a querer ser globais. E eu penso que aí pode estar isso que estava a falar de ela estar a querer articular-se, no fundo, estar a querer buscar com alguma coisa, ou melhor, não ser tão anticapitalista como ela pretende dizer. É muito interessante verificar, por exemplo, nesta teorização de quem é que tem direito, ou quem conta para as reivindicações, ela faz um percurso, provavelmente, como deve saber, ela faz um percurso de
da postura do Habermas, de todos os afetados, para todos os assujettis, ou seja, todos aqueles que estão subordinados a um poder, exatamente para poder fazer a discriminação entre o que é que pode ser uma reivindicação legítima de uma reivindicação absurda. Porque se tiver em conta que quem conta são todos os afetados, isto pode dar origem a uma situação de indiferenciação que não tem em conta as especificidades do que está em jogo. Quando ela, em vez de todos os afetados, propõe a ideia de todos os que estão submetidos àquela situação de poder ou de organização, eu penso que há uma ideia de, digamos, de estabelecer um limite em que não valha tudo. O que eu quero dizer é isto: não vale tudo. Não vale tudo. Portanto, agora, há uma coisa muito engraçada, já agora só para dizer, há bocado era para dizer ao João e depois não disse, é assim: eu tenho muita dificuldade, João, em estar de acordo com a Nancy Fraser numa das linhas daquele manifesto feminista. Não posso aceitar, ela que é contra todas as alternativas, que diga só há dois caminhos possíveis, ou o feminismo liberal ou o feminismo anticapitalista. Quer dizer, não posso. Não posso. Ou seja, este dilema é mesmo, eu acho que é um bocadinho um contrassenso no pensamento da Nancy Fraser, porque ela pode ser acusada, e daí a resposta também ao que eu estava a falar, do anticapitalismo não ser assim tão puro, ela pode ser, por querer de facto pôr em confronto as posições, mas a extrair das posições o melhor que elas têm, pode ser acusada de um certo ecletismo, realmente. Coisa que eu acho que a Judith Butler não pode, no que eu conheço da Judith Butler. Mas ela pode ser acusada, ou seja, de querer sempre encontrar uma via, uma terceira via, no fundo é isto, de querer sempre encontrar uma terceira via. João, não sei, temos, desculpa interromper-te, mas temos só um par de minutos para não nos cedermos demasiado, portanto podes ser dou-te a última palavra. Ok. Eu acho, por exemplo, essa questão, entendo as tuas reservas, Fernanda, mas eu acho que ela está a querer dizer uma outra coisa ali, que é uma certa canibalização do feminismo pelas perspectivas liberais. Acho que não está explícito. Acho que não está explícito o suficiente. Mas, do meu ponto de vista, considero que, de alguma forma, essa denúncia é importante. Há um livro que ela escreveu sobre feminismo, The Fortunes of Feminism. Sim. Por exemplo, eu acho que tem ali umas partes que são um bocadinho difíceis de sustentar e precisamente nesse sentido que tu trazes, que é uma tentativa de homogeneizar, muitas vezes, coisas que não são homogéneas, coisas que são profundamente heterogéneas, não é? E, portanto, aí eu aí também tenho algumas reservas em relação a isso, a essas afirmações tonitruantes que muitas vezes não nos conduzem a entender a própria diversidade do campo que estamos a falar, não é? Portanto, isso a priori já cria aqui uma série de problemas. No caso da Butler, eu acho que a Butler está numa perspectiva muito interessante do meu ponto de vista, muito interessante do ponto de vista estratégico, que é aproveitar para agir politicamente e apoiar a ação política, mais neste sentido, apoiar a ação política através da filosofia e da política sem as opor, o que me parece uma coisa muito interessante, porque temos uma tendência de opor, por exemplo, política, economia e filosofia, e que no pensamento da Butler nós não conseguimos fazer essa separação totalmente, não há... É que ela pertence também a uma geração de autoras e filósofas, da qual terei que destacar a Donna Haraway e a Gayatri Spivak,
em que elas vão pensar precisamente uma ideia, portanto, que a Haraway coloca como o tempo das teses que não são puras, o tempo das teses impuras e bastardas. Ela até usa este termo do bastardas esta ideia de que estes aspectos que nós estamos habituados a pensar de forma totalmente separada, eles tocam-se em muitos pontos. E aí é preciso também destacar, por exemplo, a importância que uma autora como a Butler tem para desconstruir uma série de pressupostos neoliberais intocados. Mas, por exemplo, a Haraway está a discutir que nome é que vamos dar à era geológica da Terra. Portanto, nós estamos a falar de autoras cujo sentido é um sentido de poder levar o seu pensamento, o seu feminismo, porque aqui pensamento e feminismo tocam-se muito e trabalham muito juntos, até para pensar questões tão vastas como a era geológica da Terra. Portanto, é muito tipo de questão destas três autoras, pelo menos. Bom, eu creio que devemos agora terminar. Jorge, eu não sei se queres dizer algo. Não, neste momento eu, sobretudo, quero aprender. E tu estás em muito melhor posição para ser o moderador. Eu peço desculpa, mas o atraso foi inevitável, dado o outro evento com que já estava comprometido, mas de qualquer modo, mesmo do que ouvi, e eu ouvi quase tudo na prática, fiquei com algumas coisas para trabalhar, para refletir, aquela história de corpo e pessoa, tenho que pensar nessas coisas. Muito obrigado a ambos. E parabéns ao Pedro, porque foi um excelente moderador. Obrigado. E eu creio que, enfim, vamos agora terminar aqui. Agradeço novamente aos dois oradores, ao João e à Fernanda, pelas apresentações, pela generosidade também nesta discussão, neste debate, para nos elucidarem, para conversarmos todos juntos acerca disto. Como disse, anunciaremos, espero eu, em breve, sessões futuras deste ciclo, ligadas aos outros temas, e esperamos que se possam novamente juntar a nós. E mais uma vez obrigado a todos. E também à Joana pelo apoio sempre na preparação disto e também durante a sessão. Obrigado. E ao Jorge, Obrigado, Jorge, por estes comentários finais, e claro, da próxima vez já serás tu, se calhar, o moderador. Não sei, vamos ver. A comoderação. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada à Joana pelo apoio, mas a vocês, obrigada pelo convite. E foi um prazer estar aqui com o João, depois de tantos anos. Obrigado, Fernanda. Foi um prazer também estar aqui contigo e claro, agradecer muito à Associação Portuguesa de Economia Política pelo convite, que muito me honra. Obrigada. Boa noite a todos.